Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edila Leal e hoje nós vamos estudar um pouquinho de língua portuguesa. É uma aula muito legal, muito dinâmica, então vamos estudar um pouquinho sobre o nosso assunto? Vamos aqui para o nosso quadro, vamos lá? Aqui nós temos uma pequena introdução do que é esse texto narrativo. Vejam só, o texto narrativo, ele é baseado na ação, tá vendo? Na ação que envolve primeiramente aqui, os personagens, que envolve o tempo, que envolve o espaço e também tem o conflito. Tá certo? Então essa é uma das características do texto narrativo. Agora lembrando que esse texto narrativo também, ele tem os seus elementos, tá vendo? Ele tem os seus elementos. E quais são esses elementos aí primordial para esse texto narrativo? Nós temos o narrador, nós temos o enredo, os personagens, espaço e tempo. Crianças, eu quero que vocês observem uma coisa. Olhe para o caderno de vocês, anote essa informação porque é muito importante. Agora, iniciando essa aula até o final, você vai precisar dessas informações, tá certo? O texto narrativo tem as suas características, então é importante que vocês anotem essas informações aí que vai precisar para o final. Tá bom? Vamos voltar aqui para a tela novamente, para a gente passar para o segundo, Vamos passar aqui para o nosso segundo slide. Essa tela aqui é como se fosse o nosso quadro de aula, tá bom? Então, olha só, crianças. Dessa forma, o texto narrativo, ele apresenta o quê? Algumas determinadas estruturas, não é? Não se pode fazer um texto narrativo se não tiver a sua estrutura. Então, para cada estrutura de um texto, nós temos aqui, olha que legal. Primeiro, a apresentação. Depois, nós temos a complicação, né? Ou o desenvolvimento, que é aquela parte tem o início, o meio, né? Esse vai ser o meio. E nós temos também aqui, o clímax. E nós temos o desfecho. Digamos que nós estamos falando aqui, não é, desse texto narrativo abordando um conto, certo? Então o conto ele precisa ter toda essa estrutura. Eu preciso ter a apresentação, a complicação, que é o desenvolvimento do desenrolar da historinha, né, do conto que está sendo contado, e aqui eu tenho o clímax, que é aquele momento mais do o que será que vai acontecer? Essa história está muito boa. E aqui, crianças, eu finalizo, né, como eu já havia dito, com o desfecho. Então, por exemplo, foi assim, né? Vou dar um exemplo aqui de um conto. Vamos ver aqui Chapeuzinho Vermelho. Então, aqui, nesse desfecho, né, eu posso dizer o quê? Nesse momento, né, ou então, enfim, o lobo mau foi pego pelo caçador e a Chapeuzinho Vermelho foi salva e ela viveu feliz para sempre com a sua vovozinha. Posso dizer isso? Claro, pode ser, porque para todo um texto narrativo eu preciso ter o meu narrador, né? Como é que eu sei que esse texto está sendo narrado? Porque eu tenho um narrador. Vamos para o próximo aqui, Dê uma olhadinha aqui, Aí eu pergunto de vocês agora. Vocês conhecem a história dos contos de fadas? Pensa aí se você conhece. Agora dá uma olhada aqui para a tela mais uma vez, olha só. Eu tenho aqui, as histórias dos contos de fadas, revela suas origens aonde? Na tradição oral, compiladas por quem? Já ouviram falar dessas pessoas aqui, Charles Perrault, os irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. Já ouviram falar? Então, aí eles escreveram vários contos, né, e também muitas fábulas muito boas que vocês já ouviram certamente na sala de aula, né, comigo. Olha aqui. Agora vamos para essa segunda tela aqui. Aqui, especificamente falando do conto.
Conto, o que é um conto? É um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Quem eram esses escritores que trabalharam, né, esses contos? Olha aqui, nós temos grandes autores aqui, ó, como Álvares de Azevedo, vocês conhecem, lembra? Álvares de Azevedo. Os contos, né, maravilhosos de Machado de Assis. E nós temos também aqui, ó, Mário de Andrade. Esses escritores, eles são reconhecidamente uns excelentes contistas, não é? Vocês entenderam? Vocês anotaram aí no caderno? Podem anotar no caderno essas observações, escrevam direitinho, porque lá mais para trás você vai precisar dessas informações, tá bom? Vamos seguir com a aula? Dá uma olhadinha aqui novamente, aqui na tela. Aqui, ó, eu tenho mais uma vez a estrutura desse conto. Vocês estão vendo aquela imagem? Olha aqui essa imagem, que bonito. Isso aqui é um conto, né? Vocês lembram? Que conto essa imagem está representando aqui? Será o Patinho Feio? Pode ser do Patinho Feio, não é? Olha aqui, ó, a estrutura do conto. O gênero literário, o conto, é estruturado com uma narrativa curta. Vocês lembram dessa historinha do Patinho Feio, não lembra? Então, isso aí é uma narrativa. Como é que eu sei que isso é uma narrativa, é um texto narrativo? Porque existe um narrador. Esse narrador, ele vai narrando toda a história, do início, meio e fim. Você percebe que ele está ali, mas de maneira oculta, não é verdade? Você não está vendo o narrador, você não está enxergando, mas você sabe que tem alguém contando essa história. E essa história é o narrador que nós falamos, que é a primeira pessoa. Aí aqui, ó, vamos mais à frente um pouquinho, vocês estão anotando isso aqui? Anote que é importante, tá bom? Vamos apagar aqui, vamos para o próximo. Aí todo conto precisa de quê? De um elemento, não é? Quais seriam elementos aqui, ó? Os elementos desse conto. Você conhece aqui esse personagem? Que personagem é esse? De que história, né? De que conto? Gato de Botas. Lembra da historinha do Gato de Botas? Então, esses elementos, crianças, precisam de uma estrutura. Então, ela é, ó, baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. O que eu quero que vocês percebam? Que na hora que você vai fazer uma leitura sobre um conto, o que você percebe ali como primeira pessoa? O narrador, não é? Então, para você fazer essa leitura, você percebe a presença do narrador, como eu já falei anteriormente, mas de forma oculta. Você precisa dos personagens, precisa de um enredo, você precisa que nessa história tenha todo um clímax, não é? E um desfecho. Então, geralmente, esses contos, essas histórias narrativas, em formato de um conto, elas são muito rápidas, são curtas. E é muito legal de fazer essas leituras. Eu recomendo a vocês, mais uma vez, a fazer essa leitura desses contos. Principalmente aí, ó, Gato de Botas, que é muito legal, né? Deixa uma lição muito bacana também. Então, vamos para o próximo aqui? Vamos lá? A próxima imagem aqui, ó. Nessa imagem, crianças, já entra aqui, ó, o sentido, ó. Neste sentido, o gênero textual em questão deve ter. Lembra que eu falei agorinha, nesse momento, que eu preciso ter um narrador, né? Para ele caracterizar que é uma história narrativa, que existe a presença de um narrador. Então, se é uma história narrativa, né? Se eu estou falando de um conto, eu preciso primeiro ter aqui, ó, o meu narrador, que vai narrar a história do começo até o final. Depois eu tenho aqui, ó, o personagem, ó, os personagens dessa história. Aí eu tenho também aqui, ó, o tempo, né? Eu tenho o espaço. Percebam, né? A sequência, ó, de toda a estrutura desse conto. Eu tenho um enredo, né, crianças? Eu tenho lá a historinha. Aí eu tenho aqui, ó, um conflito.
certo? Eu tenho também, ó, o clímax. O que é esse clímax? Né? Aquele desfecho da historinha, aquela situação. Aí eu tenho os tipos. Que tipos poderão ser esses, professoras? Muito simples, eu tenho o conto fantástico, não é? E eu tenho um bem conhecido, que são os contos de fadas. Estão prestando atenção? Podem anotar. Crianças, isso são informações muito importantes. Anote no caderninho de vocês, percebam a importância desse assunto, tá bom? Texto narrativo. Percebam a estrutura, como eu já falei no início, percebam os elementos, de que maneira se dá essa estrutura, o que eu preciso para mim montar esse texto, não é? Primeiramente, para você perceber o que você precisa, né, para fazer uma leitura e perceber, nossa, isso é um conto? É uma fábula? Porque às vezes, né, você pode confundir um pouquinho. Então, o conto, em primeiro lugar, você precisa perceber que existe a presença de um narrador, tá certo? Basicamente, você aprendendo isso já é ótimo. Você já está conseguindo entender o que é um conto, o que é um texto narrativo. Então, crianças, olha só. Agora eu vou mostrar para vocês passo a passo, como é que se dá essa estrutura de um texto narrativo, tá bom? Vamos entender melhor, passo a passo, como é que funciona isso, tá certo? Olha aqui para a tela comigo, dá uma olhada. Olha só, nesse sentido, o gênero textual em questão, ele deve ter. O que ele deve ter aqui? Ele deve ter o narrador observador. Professora, mas o que é esse narrador observador? Gente, aqui nós podemos ter duas situações. O narrador observador, né, é aquele que você imagina que está ali na história, mas não está. E também nós temos aquele narrador, vamos dizer assim, o narrador oculto. Lembra daquela primeira frase quando a gente ouve aquele conto da Branca de Neve? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o narrador está falando, né, da Branca de Neve. Era uma vez uma linda princesa que morava num castelo muito distante. Certa vez, essa princesa, né, e aí vai continuando. Então, nesse momento, eu tenho a presença do narrador, ele está ali, ó. E o observador, nós também temos aquele narrador observador. Ele está contando a história. Vocês lembram daquela historinha do grilo falante? Que na realidade é a história do Pinóquio, né? Que tem como narrador observador, vamos dizer assim, o grilo. Lembra quando ele fala, por exemplo, o grilo falante, ele é o narrador observador. Porque no início da história do Pinóquio, vocês perceberam que ele entra falando, vou contar uma história de um menino de madeira, não é? Vocês lembram disso? Então, nesse sentido, o grilo falante, ele entra na qualidade, crianças, de um observador, né? O narrador observador. Agora, eu vou voltar aqui para a tela rapidinho para vocês, ó. Quando eu falo só do narrador aqui, ó, eu tenho aquele narrador oculto. Como é que é esse narrador oculto, professora Edila? É aquele narrador que quando eu vou fazer a leitura de um conto ou de uma fábula, eu não estou vendo esse narrador, mas eu estou ouvindo. Por exemplo, era uma vez uma menina chamada Lúcia. Lúcia era uma menina muito boa, muito legal. Ela tinha uma vovozinha que morava lá próximo da floresta. Uma certa vez, a sua mãe fez docinhos e pediu que Lúcia levasse para sua vovó, porque ela estava doente. Lembra disso? Então, aí houve uma narrativa de um narrador, digamos assim, oculto. Você ouviu a narrativa, mas não percebeu que ele estava ali. Mas a historinha foi narrada, não é verdade? Então vamos voltar aqui para a tela agora. Olha só, para essa estrutura também, eu preciso do personagem. Vocês ainda lembram o que é personagens? Se eu for contar um conto, Gatos de Botas, vou dar um exemplo aqui. Personagem, vamos lá.
Gato de Botas pode ser. Quem são os personagens? Principal, o Gato de Botas, não é verdade? Eu tenho o rei, eu tenho a rainha. Então, todos esses elementos, eles são chamados de personagens, crianças, tá certo? Não confunda narrador com personagens. Narrador é aquele que está narrando a história, narrando um conto, narrando uma fábula. Mas o personagem é aquele que faz parte de toda a história. Ok? Então vamos voltar para cá que eu vou dar um outro exemplo para vocês. O tempo, né? Como é que é esse tempo? É o tempo onde acontece a história, em que momento aconteceu essa história, tá certo? E o espaço. De repente o espaço pode acontecer, como eu dei o exemplo da Chapeuzinho Vermelho. Esse espaço pode ser próximo da floresta, não é? E aqui o enredo. O enredo pode ser também o desenrolar daquela história. E aqui eu tenho a parte do conflito, não é? Também pode estar acompanhado dessa parte do enredo também, porque todo conto, ele precisa, né, de uma historinha. O que vai acontecer? Essa história, ela vai ter conflitos, ela vai ter um pouquinho de ação, o que vai acontecer? Então eu preciso realmente, vamos para cá? Eu preciso realmente ter esse conflito. Agora aqui, ó, o clímax e o desfecho. Olha só. Clímax e desfecho da história. O que é isso, professora? O clímax e o desfecho. Lembra que eu falei para vocês que toda a história, seja ela um conto ou uma fábula, ela precisa de um início, um meio e o fim? Lembra? Era uma vez... Eu estou iniciando a minha história, não é? Aí, por exemplo, em um belo dia, de repente, não é? Eu estou no meio da minha história. Aí eu vou finalizar. Viveram felizes para sempre, não é? Então, nessa parte aqui, crianças, ó, é o clímax, é o desfecho da minha história. É o momento que a história vai terminar, não é? E nós temos também aqui, ó, tipos. Que tipos são esses, não é? De textos narrativos? Nós temos o conto, ó, o fantástico, né? Que são esses que a gente está abordando aqui. E nós temos os contos de fadas, não é? Aí você vai perguntar para mim, professora, é fácil fazer um texto narrativo? É possível a gente criar uma historinha? Claro que é possível, você pode fazer, você só precisa entender qual é o momento que você deve começar a sua história, né? Tem todo o início. Você precisa criar o quê? Um narrador para a sua história. Você precisa criar um enredo, não é verdade? Um clímax. Você precisa verificar a questão do elemento e do tempo para você conseguir construir a sua história. Você pode conseguir, é só prestar atenção nesses aspectos que eu acabei de mostrar. É muito fácil, gente. Você pode conseguir. Então, o texto narrativo, ele lhe dá essa oportunidade de você se fazer, né? Um escritor mesmo ali na qualidade de narrar uma história, de narrar um fato, de narrar um conto. Isso é muito bacana. E se você treinar bastante, você consegue. Como é que eu vou treinar isso? Estudando, praticando a leitura, não é? Lendo contos, lendo fábulas, lendo diversos gêneros textuais, crianças. E se você conseguir fazer isso, perfeito, você vai estar desenvolvendo aí, ó, uma habilidade muito bacana na escrita, não é? E na leitura também. Vamos voltar aqui para a tela rapidamente. Eu quero mostrar mais uma coisinha bem aqui, ó. Eu quero frisar mais essa questão aqui, ó, dos personagens, porque eu sei que vocês de repente podem imaginar, professora, mas esses personagens, por exemplo, né? Vamos falar aqui dos 3 porquinhos. Eu vou escrever bem aqui, crianças, ó, 3 porquinhos, tá? 3 porquinhos. Vocês se lembram que nesta história narrativa dos 3 porquinhos, nós temos quantos personagens lá? Nós temos só os 3 porquinhos? Não, não é? Nós temos o narrador? Tem o narrador. O lobo também pode ser considerado um personagem? Claro que pode. E o caçador? Pode também ser considerado um personagem?
Pode, também pode, tá certo? Então eu quero que vocês entendam isso. Toda história narrativa, todo texto narrativo, primeiro ele precisa de um narrador, alguém que venha narrar a história. Logo você percebe quando o texto é narrativo porque tem um narrador como primeira pessoa, tá certo? Ele está ali para narrar. Então, dessa maneira fica muito claro o que é um texto narrativo. Tá certo, crianças? Pessoal, agora vamos para o nosso momento exercitando. Vamos lá? Aqui tem umas atividades que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aí. Anote no caderninho de vocês, pegue o caderninho, pegue a caneta, pegue o lápis, tá bom? Olha só, a primeira aqui, ó. Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Você gosta de ler? Você vai responder aí no seu caderninho, hein? Aí aqui, ó, atividade número 2. Você já leu ou gosta de ler contos? Você vai dizer se você já leu ou se você gosta, sim ou não. Ó, se sim, qual você já leu? Você vai escrever também no seu caderno aí, tá bom? Se você gosta de contos, qual desse conto você já leu? Aí você vai escrever aqui, tá bom? Nessa atividade aqui, ó, número 3, aí vem a seguinte pergunta. Você conhece, por exemplo, os contos Cinderela? Aqui, ó. Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve? Tá fazendo uma pergunta também, aí você vai dizer sim, não. Número 4. Você conhece um conto em que a personagem... Essa tá muito fácil, gente, olha só. Você conhece um conto em que a personagem fica presa em uma torre e tem uma trança enorme, né? Quem será? Já tem uma dica aí, né? Se você acha que é isso mesmo, dê uma olhadinha. Então não esqueça, copie no seu caderno para você exercitar. Não esqueça de copiar. Então, crianças, agora eu vou deixar um tempinho para vocês responderem essa atividade, tá bom? Anote no caderno, copie direitinho e responda. Esse é o momento para você praticar e aprender. Então, crianças, agora vocês vão assistir um vídeo contando uma história de um menino que quebrava pedras. E é um conto narrado também pelo vovô Raimundo. Vamos assistir? Olá, garotada que está assistindo a escola, como é que vai? Olha, eu sou o vovô Raimundo e tenho uma historinha para contar para vocês. Essa história é super legal, olha, presta bem atenção, pessoal. Essa é uma história do menino que quebrava pedras. Era uma vez um menino que quebrava pedra para fazer a muralha da China. Bom, esse menino quebrava pedra de noite, até que um dia um homem muito rico apareceu lá numa carruagem e o menino disse: poxa vida, eu queria tanto ser esse homem muito rico, o homem mais rico do mundo. Então uma voz disse pra ele: você quer ser o homem mais rico do mundo? Sim. Então serás. Então, num piscar dos olhos, o menino se tornou o homem mais rico do mundo. Isso mesmo. E ele morava num castelo tão bonito, pessoal. Um castelo tão legal. Um dia, esse homem abriu assim a sua janela e viu o sol. E disse: oh, como o sol é poderoso! Eu queria tanto ser o sol! Foi aí que, num piscar dos olhos, ele se transformou no sol. Olha que interessante! E ele ficou durante muitos anos sendo o sol, iluminando toda a terra, todo poderoso, até que um dia uma nuvem de repente entrou e tampou a luz do sol. E ele disse: pode uma nuvem pequena tampar a luz do sol poderoso? Pode, disse a voz. Então ele disse: eu quero ser a nuvem.
E de repente, ele se tornou uma nuvem. E ficava lá, pra cá, de nuvem. Até que um dia, pessoal, essa nuvem foi derretendo, o oceano foi esquentando. E ela disse que oceano grande ali embaixo. Pode o oceano ser mais poderoso que a nuvem? Então disse a voz, pode? E ele disse, então eu quero ser o oceano. E ele se tornou aquele oceano poderoso ali, dias e dias, noites e noites, até que um dia ele ficou batendo numa rocha. Bateu anos e anos e anos na rocha, e a rocha não quebrava. Então ele disse, pode a rocha ser mais poderosa que o oceano? Disse a voz, pode! Então ele pensou, olha só, então eu quero ser a rocha. Então ele se transformou naquela rocha que anos e anos o oceano batia e não acontecia nada. Até que um dia ele, bem distraído, sentiu uma dor de cabeça e gritou, o que é isso? A voz disse, é um menino quebrando pedras para fazer a muralha da China. Com seu martelinho ele quebra a rocha. E disse, pode um menino quebrar a rocha que é tão poderosa e mais poderosa que a nuvem? E mais poderosa que o oceano? E mais poderoso que o sol? E mais poderoso que o homem mais rico do mundo? Então a voz disse, pode sim, então eu quero ser esse menino, disse ele. Então aí ele se transformou em um menino que quebrava pedras para fazer a muralha da China. Olha só, e ele pensou, eu já era isso. Mas agora ele se tornou um menino diferente, porque tinha orgulho do seu trabalho e fazia o seu trabalho com muito amor e carinho. Bom, se você fizer o seu trabalho com amor e carinho, você vai chegar onde você quiser chegar. O menino se tornou um grande imperador chinês. Isso mesmo, olha que legal, pessoal. E ele foi um dos mais poderosos e inteligentes imperadores chineses. Não é legal isso, pessoal? A história do menino que quebrava pedra. Um grande abraço e um grande beijo do vovô Raimundo pra vocês. Boa aula! Eu gostei dessa história. Muito bacana. O menino que quebrava pedra. Ah, quebrava. Vou já quebrar uma pedra agora. Puxa, que puxa, Chiquinha! Olha só, nós estamos falando em estudar em casa. Isso mesmo, Chiquinho, porque nós não podemos parar de estudar. Isso mesmo, Chiquinha, por causa do coronavírus. Olha só, a Secretaria Municipal de Manaus, a Secretaria Municipal de Educação aqui em Manaus, a CEMED, tá fazendo essas aulinhas super bacanas, viu, Chiquinha? Isso, Chiquinho, e as crianças não podem parar de estudar. Por isso, nós estamos aqui para orientar também, não é? Chiquinha, olha, vamos lavar as mãos todos os dias com água e sabão bem lavadinho. Isso mesmo, e até os pulsos, os dedinhos, tudo bem limpinho, sabia, Chiquinho? É isso mesmo, Chiquinha. E vamos também informar nossos pais, nossas mães, que tudo tem que ser bem limpinho. A mãozinha, isso mesmo. É mais importante também, Chiquinha, que nós não podemos ir pra rua, hein? Agora não. Isso mesmo, meu Chiquinho. É hora de cuidar de quem amamos. Eu te amo, Chiquinha. Eu também te amo, Chiquinho. Ai, que gracinha. Um beijo, garotada. Chiquinho, você me ama mesmo? Mais ou menos. Chiquinho, volta aqui. Crianças, olha só. Então agora, nesse momento, vocês vão assistir um vídeo com um fantoche, vai contar uma história sobre a Chapeuzinho Vermelho, narrada pela vovó Candinha. Vamos assistir? Olá, jovens que estão estudando em casa. Sou eu, a vovó Candinha. Vou contar uma história para vocês. Bem, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela era uma menina muito boazinha, ela tinha uma vozinha que nem eu, linda. E
isso mesmo. E aí ela adorava a vovó dela. Um dia a mãe dela disse: minha filha, vá levar esses doces para a sua vovozinha. Eu adoro doce, sabia? Ai, e aí a Chapeuzinho Vermelho disse: mamãe, eu vou pelo caminho da floresta. Pessoal, agora só para revisar, vamos voltar aqui para a nossa tela. Vamos fazer aqui a leitura. Acompanhe a leitura aí comigo. O conto, em geral, é uma narrativa curta e linear, com início, com meio e fim, de um único fato, com a participação de um número limitado de personagens. Sua função não é de informar objetivamente sobre o fato, mas de contá-lo com uma certa graça para seduzir, encantar, enredar o leitor na história. Não é? O que isso quer dizer, crianças? Que o conto, em geral, ele precisa sim ter essa estrutura: início, meio e fim. E os personagens é necessário, não é? Não precisa ser um número grande de personagens, mas precisa ter uma certa quantidade de personagens. E o que é mais interessante no conto? Olha só, sua função não é de informar objetivamente, mas sobre o fato, mas de contá-lo com uma certa graça, né? Uma certa leveza, uma coisa mais dinâmica. E também para seduzir, encantar e enredar o leitor na história. Não é verdade? Então, o conto é algo muito legal de estudar. O texto narrativo nos dá esse leque de opções, mas o que é importante você saber, crianças, que você vai reconhecer essa estrutura. Todo conto precisa de um início, meio e de um fim. Agora vamos para essa segunda informação aqui, ó, na tela. Vamos ver aqui, ó. Sua linguagem busca cumprir a função de seduzir, né? Se repete um pouquinho lá, porque é essa realmente a finalidade, né? Seduzir, encantar, sendo chamada de uma linguagem literária. Olha só, linguagem literária. O que é diferente, é claro, daquela linguagem mais objetiva, né? Aquela da informação vinculada. Por exemplo, uma notícia de jornal. Então, não é o caso aqui, não é? O conto não é aquela notícia daquela história de jornal que você lê. Não é isso. O conto sempre é uma narrativa narrada, tá certo? Como o narrador na primeira pessoa. E logo você vai perceber que isso é uma narrativa, porque tem o narrador e tem os personagens e depois os outros elementos do conto. Vamos aqui para outra tela? Olha só. Agora nós vamos finalizar, tá certo? Nesse momento nós vamos finalizar o nosso assunto que nós estudamos hoje, tá certo? Agora nós vamos encerrar o nosso texto narrativo. Veja bem, ó. Para escrever um conto, é necessário respondermos a perguntas considerando 3 partes. Prestem atenção nesse momento. Anotem no caderno de vocês. Quais são essas 3 partes que você precisa se preocupar, criança, para escrever um conto? Você precisa, ter a sua introdução. Lembra que nós falamos lá no início? Você precisa do desenvolvimento, aqui, e você precisa do desfecho. Professora, o que é esse desfecho? É isso aqui, é o fim. São as minhas considerações finais do conto que eu produzi, não é? Então, assim, de acordo com a organização que o texto deve ter. Então, crianças, para você produzir um bom texto, né, um conto narrativo, você precisa sempre ter em mente esses 3 aspectos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ou seja, início, meio e fim. E aí, vocês gostaram da aula? Olha só que legal, né? Você sabe que agora nós já estudamos aquela parte teórica, agora nós precisamos praticar um pouquinho, não é? Então eu quero lançar um desafio aqui para vocês. Vamos ver qual é esse desafio?
Olha só, temos aqui essa atividade, ó. Pense em uma história original que você gostaria de escrever, nos personagens, no conflito e no desfecho. Planeje e escreva essa história com um mínimo de 20 linhas. Não se esqueça de ilustrar os personagens. Sua história será exposta em um mural de contos ao final dos trabalhos. E os 3 melhores contos serão postados do site da escola. Olha que legal, né, crianças? Como é que você vai produzir isso? Você lembra o que nós aprendemos na nossa aula? Que todo texto narrativo ele precisa de quê? Primeiro, de um narrador, não é verdade? E depois dos personagens. Só que quando você for produzir esse texto, você não pode esquecer também, sabe de quê? Dos outros elementos. Do enredo, do clímax, do tempo, não é verdade? E do desfecho da história. Então eu estou lançando esse desafio para você, criança. Vamos fazer, tá certo? Se você quiser fazer isso aí, você vai conseguir, você pode se tornar um grande escritor. Já pensou? Você aí virando um grande escritor de contos? Então, o que você tem que fazer? Praticar. Começar a fazer. E lembrando, crianças, que para você construir essa produção aí do conto, você não pode esquecer que para todo conto você precisa de um início, de um meio e de um fim. Já pensou você ser o escolhido para essa atividade? Você já pensou se transformar em um grande escritor? É assim que começa, crianças. Escrevendo, começando a escrever aos pouquinhos, daqui a pouco você pode se tornar um grande escritor. E isso é muito legal, sabe por quê? Quanto mais você lê, mais você consegue escrever. Então eu sugiro a você que leia bastante contos, leiam fábulas, leiam revista, leiam livros, porque a partir dessas leituras vocês vão conseguir ter mais vocabulário para escrever, para produzir um conto. E um conto bem contado, ele precisa ter esses elementos. Personagens, enredo, como eu já falei, os elementos. Você precisa também escolher um tema, tá? É interessante você escolher um tema para essa sua produção, para esse seu conto. Então treine em casa, peça ajuda do papai, peça ajuda da mamãe e vamos produzir esse texto, porque você poderá se tornar um grande escritor. E olha que legal quando se fala em produzir texto, eu não estou aqui fechando as possibilidades de você passar a escrever só um conto, não. Daqui a pouco você pode produzir poemas, você pode produzir poesias, você pode produzir textos de diversos gêneros. Não é bacana isso? Então vamos treinar, faça esse desafio que você vai ter grande sucesso, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Foi muito bom estar com vocês aqui, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau!